Plateumintos e nemateumintos. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Fala galera maravilhosa, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal Biolodúvidas. Hoje a gente vai falar sobre a biologia dos plateumintos e a biologia dos nemateumintos. Não vou falar de doenças, e sim da biologia. Biologia porque vou falar da fisiologia desse animal e vou falar da reprodução desse animal. Então, plateumintos e nemateumintos são filhos de animais diferentes, ou seja, plateuminto veio primeiro, depois veio o nemateuminto. Então acaba sendo uma aula bastante interessante, porque eu vou dar uma aprofundada na biologia do animal. Patrick, mas eu não vejo esse animal constantemente. Por que é que eu tenho que saber as características desse animal? Por vários fatores. Uma delas é porque todo mundo está aqui na Terra, todo mundo vive no mesmo ecossistema, então você tem que conhecer os animais que convivem com você. E outra também muito importante, porque é nos plateumintos e nos nemateumintos onde vão existir aí praticamente os vermes que são transmissores de diversas doenças. Sendo que nessa aula eu não vou falar das doenças que eles transmitem, e sim das suas biologias. A biologia do plateuminto e a biologia do nemateuminto. Então pega teu caderno, pega teu lápis, porque você tem que notar algumas coisas importantes sobre esse animal. E não se preocupe que é muito fácil, relaxe que é fácil. Então vem comigo entender essa bagaça agora. Beleza galera? Então conhecer a biologia tanto de plateumintos e nemateumintos é muito importante. Mas antes de qualquer coisa, olha só, essa ferramenta aqui que eu estou apontando é o que chamamos de cladograma. Toda vez que a gente vai falar de animais, qualquer livro, em qualquer site, você sempre vai ver a imagem de um cladograma. O cladograma ele é muito bacana porque ele traz as características gerais dos animais. Aulas minhas aqui no YouTube anteriores, quando eu falo de uma maneira bem mais resumida dos animais, eu utilizo o cladograma. Eu não estou usando o cladograma nessas aulas que eu estou gravando de formas bem específicas dos animais, justamente porque eu quero dar uma aprofundada. Mas nesse momento aqui eu quero utilizar dessa ferramenta por causa de uma coisinha. A partir de plateumintos e nemateumintos, novas características aparecem nos animais. Quando eu falei de poríferos e quinidários, são animais bem simples. Então eu não usei nomes como celoma, nomes como simetria, nomes como triblasto, diblasto. Mas a partir de agora, algumas características vão aparecer. Então quando eu for falar do animal, eu não vou falar do que quer dizer a característica. Eu vou dizer o nome da característica. Mas para poder você entender quando eu for falar isso, nesse momento agora eu vou utilizar para dizer um nome de algumas características e os seus significados. Olha só, a partir aqui, olha para cá, para a imagem, e olha para onde eu estou apontando. A partir de quinidários, vai surgir aqui várias características. Eu não vou citar todas, vou citar as que eu vou utilizar nessa aula. Olha só, simetria faz parte de uma característica dos animais, principalmente quando vai aí falar a partir de plateumintos. Simetria, gente, nada mais é do que um corte que é feito no animal que divide ele em partes iguais. Esse corte ele pode dividir o animal em duas partes ou mais de duas partes. Então, isso vai causar no animal o que chamamos de simetria. Mas em termos científicos, a simetria ela refere-se às proporções ou correspondências em tamanho e formas das partes de lados opostos de um plano mediano. Ou seja, quando eu corto o animal em partes iguais. O animal é dividido em partes iguais. Quando a gente usa esse nome cortar fica feio, é dividido. Quando o animal é dividido em mais de duas partes, eu digo que a simetria ela é radial. Quando o animal é dividido em duas partes iguais, a simetria ela é bilaterária ou bilateral. Eu botei aqui o nome bilatéria, mas também pode ser chamado de bilateral. Então eu tenho a simetria radial e a simetria bilatéria ou bilateral.
Então vai ter animais de simetria radial e animais de simetria bilateral. A simetria bilateral foi determinante para o surgimento do celoma, mas daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Patrick, que animal tem simetria radial? Me diz só aí. Exemplo, eu falei para vocês dos quinidários. Os quinidários são animais que têm simetria radial. Outro animal que vai ter simetria radial são os equinodermos. Os equinodermos, mas eles na forma adulta. No caso, as estrelas do mar. O corpo vai ser dividido em 5 partes iguais. Já os animais de simetria bilateral, aí a grande parte deles, como plateuminto, hemateuminto e por aí vai. Então, simetria radial e simetria bilateral. Quando eu for falar daqui a pouco, colocando essa característica dentro do animal, eu vou estar enfatizando mais. Olha só, uma outra coisa que surge a partir de animais com simetria bilatéria ou bilateral são as cavidades. Só que é o seguinte, a cavidade do corpo do animal, ela não tem, essa cavidade ela não tem em qualquer animal, ela aparece a partir de nemateumintos. Mas não é porque aparecer a partir de nemateumintos que os outros animais eles não vão ter estruturas semelhantes a uma cavidade. Mas Patrick, vem cá, o que seria uma cavidade? Gente, cavidade seria um espaço que existe entre a ectoderma e a endoderma, e é uma cavidade onde vai abrigar os órgãos do corpo do organismo. Então, essa cavidade ela foi importante justamente para o desenvolvimento dos órgãos. Então, olha só. Existem animais que são acelomados. Animais acelomados são animais que não possuem nenhuma cavidade, são animais planos. Daqui a pouco eu vou citar um caso muito clichê de um animal acelomado. Eu tenho os animais pseudocelomados que vão possuir uma cavidade corporal, mas essa cavidade corporal ela não vai estar vindo de um mesoderma. E temos os animais celomados, que são animais com celoma verdadeiro, o celoma que vai vir ali de uma mesoderme. Então temos animais acelomados, animais pseudocelomados e animais celomados. Então, partindo dessa premissa, é que a gente vai começar agora a falar sobre plateumintos e nemateumintos, compreendendo melhor a sua biologia. E eu citei essas três características justamente porque eu vou utilizar elas agora quando eu for falar desses dois animais. Então vamos lá. Filoplateumintos. Plateumintos são animais de corpo achatado. O animal ele tem um corpo achatado justamente porque vai ser um animal acelomado. Então não espere encontrar nesse animal órgãos, justamente porque o animal vai ser achatado. O animal ele vai ter vida livre ou vai ser parasita. Por isso que quando eu comecei a aula eu falei, sempre que se fala de nemateumintos e plateumintos, a gente só gosta de enfatizar as doenças, mas não, na biologia do animal tem animal que não é parasita, tem a vida livre, se alimenta, é carnívoro, mas tem os parasitas que vão aí tomar o nosso sangue, vão tomar os nossos nutrientes. Então vai ter plateumintos de vida livre e plateumintos de vida parasitária, parasita. Interessante. Os modos de locomoção dos plateumintos de vida livre são diferentes dos modos de locomoção dos plateumintos de vida parasitária. Daqui a pouco também eu vou comentar. Olha só, uma característica exclusiva, não é exclusiva, mas uma característica que passou a aparecer nos animais foi o sistema excretor. Então, os plateumintos é o primeiro animal a possuir um sistema excretor simples, mas ele foi o primeiro a possuir um sistema que elimina substâncias indesejáveis. Também eu vou contar. São animais triblastos, porque vão possuir 3 folhetos germinativos. Vai possuir a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, que são os 3 folhetos que vão aparecer a partir de plateumintos e graças a eles vão aparecer diversas estruturas. São acelomados, como eu acabei de falar, e são animais protostômicos. Animais protostômicos eu não coloquei agora há pouco, mas animais protostômicos são animais onde no seu desenvolvimento primeiro desenvolve a boca, beleza? Então eu tenho animais protostômicos e animais deuterostômicos. Os deuterostômicos são animais que primeiro vai surgir o ânus.
Animais protostômicos são animais que primeiro surge a boca, beleza? E olha só o que é que está em cima aqui do meu birô. A minha gata tem a mania de subir em cima do birô aqui, mas vamos jogar ela para lá. E vamos aqui, olha só. Animal do tipo plateuminto tem a simetria bilateral, então espere aí encontrar uma cavidade. Não, no caso aqui de plateuminto, você não vai ter uma cavidade, mas já espere encontrar diversas estruturas que vão proporcionar uma melhor adaptação do animal, graças a ele possuir a simetria bilateral. E uma outra coisa que aparece de fundamental importância nesse animal é a cefalização. Isso acaba sendo importante porque a cefalização é o surgimento da cabeça do animal. E essa cefalização ela vai acabar dividindo o animal com cabeça e corpo. E justamente dessa parte da cabeça é a parte que vai se encontrar grande parte do sistema nervoso desse animal, que esse animal já vai ter um sistema nervoso mais complexo, mais desenvolvido do que com relação a quinidários. E olha só, a classificação dos animais plateumintos, nós temos a tubelária, a classe tubelária, a gente tem a classe trematoda e a classe cestoda. Praticamente a classe trematoda e a classe cestoda são classes de animais parasitas. Agora, a tubelária vai ser animais de vida livre. Como eu vou falar aqui de características do animal, da biologia do animal, eu vou enfatizar mais falando da classe tubelária. É onde eu vou comentar algumas coisas com relação à morfologia, à fisiologia do animal. Quando eu for falar sobre a trematoda e a cestoda, eu vou só citar as características específicas deles, beleza? Então vamos lá. Tubelária. Tubelária, aqui vai entrar a planária, que é o principal exemplo desse grupo, dessa classe. E uma característica legal desse animal é o sistema digestivo incompleto. Por que é incompleto? Porque só vai possuir boca. Quando é completo, tem boca e tem ânus. Então esse animal aí ele vai ter sistema digestório incompleto. A sua digestão ela vai ser extra e intracelular. Extra porque os nutrientes vão para um lugar específico, para uma cavidade específica, onde diversas enzimas digestórias vão atuar na digestão desse nutriente. Esse nutriente ele vai entrar dentro da célula e no citoplasma da célula desse animal vai acontecer a digestão intracelular. Eu coloquei aqui, tênia não possui tubo digestivo. Tênia vai estar dentro de uma outra classe que daqui a pouco eu vou falar, mas é importante que se saiba que tem isso. Nos animais plateumintos, apenas algumas classes vão ter o sistema digestivo incompleto. Outros sequer têm sistema digestório. Isso acaba sendo importante. Com relação à excreção, eu falei agora há pouco que a classe plateuminta foi a primeira classe a apresentar o sistema excretor. E esse sistema excretor ele consiste, graças à presença de células específicas, são as células flama, também chamadas de células solenócitos. Essas células solenócitos, que também podem ser chamadas de protonefrídeos, são células especializadas na liberação de amônia, ou seja, compostos nitrogenados que são eliminados do corpo do animal. Essa eliminação é feita através da pele. O animal libera essa excreção através da pele. E graças a essas células flamas que surgem nesse animal. Então aqui está mostrando nessa imagem aonde se encontram essas células flamas e o modo que acontece a liberação. O animal possui poros e através desses poros é que vai sair essa excreção, beleza? A coordenação, como eu falei que apareceu uma cefalização nesse animal, então vão existir gânglios específicos na parte da cabeça e duas ramificações que vão partir da cabeça para o corpo do animal. Por isso que esse sistema nervoso é um sistema nervoso centralizado. Então a gente lá em Quinidários falou de um sistema nervoso que não era centralizado e aqui acaba falando de um sistema nervoso que é centralizado. Então vai ter o início de uma cefalização e o sistema nervoso ele vai ser centralizado, 2 cordões nervosos. Mas é claro também que não vamos esperar algo fabuloso, né? Também é simples. A reprodução desse plateuminto tubelária, no caso da planária, pode ser por fragmentação, quando acontece o corte da parte do corpo do animal, inclusive esse animal já foi usado para vários experimentos. E reprodução sexuada, também espere uma coisa bastante legal. Os plateumintos são animais hermafroditas, ou seja, são monóicos. Um mesmo organismo possui os dois órgãos
femininos e masculinos. A fecundação ela é interna, ou seja, acontece dentro do corpo do animal, e o desenvolvimento é direto. Olha que bacana, lá em poríferos e quinidários o desenvolvimento era indireto, tinha lá o estágio larval. Aqui o desenvolvimento é direto. O corpo do animal ele já nasce na forma praticamente que ele vai se tornar adulto, do mesmo jeitinho. Olha só aqui a planária, ó, tá vendo? A pequenininha e depois ela é grande, ok? Olha só, na classe dos que vão parasitar, a gente vai ter aqui na classe trematoda, a gente vai ter algumas características que eu quero só que você grave. São animais que são parasitas, eles vão possuir ventosas para poder se locomover, enquanto lá no nemateuminto, do plateuminto do tipo planária, ele vai possuir uma secreção que ele vai liberar pela pele para poder se locomover. Aqui nos trematódeos, não, vai ter ventosas que vai facilitar a locomoção do animal. As trocas gasosas, as excretas e a absorção de nutrientes também acontece pela pele do animal. E o principal representante é o Schistosoma mansoni, que vai passar a esquistossomose, que é uma doença também chamada de barriga d'água. Beleza? Temos também a classe cestoda. A classe cestoda também vai ter animais parasitas. O seu principal representante vai ser a tênia, vai ter a tênia sólida do porco, a tênia saginata do boi. A ausência do sistema digestivo, então, eu citei naquela imagem agora há pouco, então aqui vai ter uma ausência de sistema digestório, e a nutrição é feita também através de pinocitose ou absorção realizada pelo revestimento corporal. Então perceba o quanto o revestimento corporal desse animal é importante para a questão da excreção, para a questão da respiração e para a questão da própria alimentação aí da classe cestoda. Lembrando que trematoda e cestoda são parasitas, então eles tomam aí o sangue da gente para poder roubar os nossos nutrientes, ok? Olha só, nemateumintos. Entramos em nemateumintos, um outro filo, então espere aí um filo ainda mais complexo, com características ainda mais detalhadas. Então ele é mais, digamos, um termo bem horrível mesmo, é mais evoluído do que os plateumintos, são os nemateumintos. Nemateumintos são animais de corpo cilíndrico. E esse corpo cilíndrico ele vai ser caracterizado justamente porque esse animal ele vai ser pseudocelomado. Por ser pseudocelomado, ele vai ter um celoma, vai ter uma cavidade, só que essa cavidade ela não vai vir do mesoderma, que nem acontece quando o animal é celomado. Então, por possuir uma cavidade, então espere aí encontrar alguns órgãos. E por possuir alguns órgãos, o animal vai ser ainda mais desenvolvido. Então, cilíndrico, corpo liso, não é segmentado, não possui linhas de segmentação. São triblásticos, possuem ectoderme, mesoderme e endoderme, os 3 folhetos germinativos. Também são animais protostômicos, onde primeiro desenvolve a boca. E um detalhe muito importante, os nemateumintos são os animais que apresentam um sistema digestivo completo. Esse animal aí você vai encontrar a boca e você vai encontrar o ânus. Lembre que lá em nemateumintos, o tubo digestivo ele é incompleto, só vai ter a boca. E a simetria vai ser bilateral, igualmente como acontece com os plateumintos. São animais pseudocelomados, eu acabei de falar sobre isso. São animais de vida livre, então vai existir animais que vão ser carnívoros e vai ter os animais parasitas. Então vai ter a classe que vai ter vida livre e a classe que vai ter vida parasita. Também são chamados de asqueumintos, então você pode também encontrar em provas ou em livros esse termo chamado de asqueumintos, beleza? Olha só, como eu já caracterizei muito plateumintos, e nemateumintos eu vou evitar caracterizar tanto com informações que talvez não sejam importantes. Eu vou falar aqui o que é importante mesmo. Como eu falei agora há pouco, a questão do revestimento do corpo do animal é muito importante para trocas gasosas, para a excreção, para a respiração, até mesmo para a nutrição. Nesse animal aqui acaba também não sendo diferente. O revestimento do corpo é por cutículas externas, então esse animal, o revestimento corporal dele vai ser importante para a locomoção. Então ele vai se locomover graças à presença de cutículas que vão ser importantes também para limitar o seu crescimento. E por ser um animal pseudocelomático, é importante porque dentro desse celoma,
desse falso celoma, além de ter os órgãos, vai ter um líquido celomático que vai estar nutrindo esses órgãos, e também vai ter esse líquido celomático que vai ser importante para a osmorregulação do corpo do animal. Então esse animal ele vai ser muito adaptado graças a esse pseudoceloma. Com relação à sua fisiologia, eu vou listar aqui umas coisas importantes sobre nematelmintos que você tem que saber porque surge a partir deles. Uma delas, como eu falei agora há pouco, primeiro animal a possuir sistema digestivo completo, então vai ter a boca, vai ter o ânus. Algumas espécies parasitas, outras de vida livre, elas possuem estruturas cortantes que acabam aí dentro do seu ciclo de vida. Os nematelmintos vai ter aí o ovo, o ciclo monoxênico, heteroxênico, então esse animal ele vai ter cutículas também cortantes que vão facilitar a penetração desse animal dentro de artérias de veias e por aí vai. Não possui sistema de respiratório, no caso a respiração é pela pele por difusão. Não possui sistema circulatório. Assim como nos platelmintos, o nematelminto também não vai ter o sistema circulatório, beleza? A sua excreção, ela é tubular, ela abre-se no meio corpóreo, então a excreção também vai ser ali pela pele. O sistema nervoso vai ter um anel ao redor do esôfago, com 12 cordões nervosos, então percebe aí que a centralização do sistema nervoso está ficando ainda mais específica. E a reprodução, normalmente são dioicos, são animais com sexos separados, sendo que vai existir animais que são monóicos, alguns, mas grande parte são animais dioicos, com sexo separado, e reprodução sexuada, vai ter o macho, vai ter a fêmea e vai ter a cópula. Desenvolvimento indireto, então, olha só, vai ter aí a presença de uma fase larval, e essas larvas, diga-se de passagem, quando a gente está falando de parasitologia, até mesmo o tipo de larva que está parasitando vai determinar o modo que a doença ela vai evoluir. E com relação às doenças que eu não vou citar as suas características, mas doenças que são de nematelmintos, é a ascaridíase, que no caso aí são as ascaris lubricoides, a ancilostomose, a filariose e a enterobíase, que são doenças que quem transmite são os nematelmintos. Agora aqui eu coloquei só 4, mas tem vários, eu coloquei aqui só alguns exemplos de parasitoses. Assim também como lá em platelmintos eu coloquei alguns exemplos, tem mais. Aqui também eu coloquei alguns exemplos. Então essa aula aqui eu não enfatizei as doenças, e sim a biologia do animal, para você poder perceber onde foi que surgiu algumas estruturas e o modo de surgimento. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, dá o like aqui. Não esquece de curtir, de compartilhar, de divulgar, tirar dúvidas. Estou aqui para lhe ajudar. Caso você queira os slides dessa apresentação, também forneço para você. Você vai aqui no meu canal, clica no meu blog, e lá no meu blog tem lá downloads, e lá você vai poder baixar o que você quiser. Então galera, muito obrigado por assistir minha aula. Amo vocês, valeu e até a próxima.